tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês o nosso primeiro projeto internacional que nós fizemos em 2019. Hoje já temos outros. Esse projeto fica em Miami e é um projeto que eu quero, na verdade, mostrar para vocês as diferenças entre um projeto americano e um projeto brasileiro. Tem muitas diferenças com relação às normas, às leis e principalmente até com relação ao estilo de vida deles. Então eu quero mostrar um pouquinho essa diferença. Esse apartamento a gente teve uma modificação assim muito grande, então também quero mostrar aqui o antes e depois pra vocês. E me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo. Vamos lá, essa aqui é a porta de entrada e a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é a cozinha. O primeiro detalhe que eu quero que vocês reparem é que o piso aqui, a gente não tem piso frio na cozinha, isso aqui é um piso vinílico. E por que que a gente não tem piso frio? A gente não tem ralo, eles não costumam jogar nada de água, é muito diferente do que a gente tem. A gente realmente usa um piso, pode ser madeira, pode ser o que eles usarem na casa, eles vão usar. Então aqui é uma cozinha toda cinza, olha que bonita. A gente fez ela... Isso aqui, na verdade, é um tipo de MDF deles. Eles têm esse MDF que tem uma carinha mais de laca. E uma das coisas que também acho super legal de mostrar é o diferencial do micro-ondas, que a maioria das casas americanas a gente tem esse micro-ondas na parte superior do forno, do fogão, né? E ele já tem embutido nele, ó, o nosso depurador. Então isso daqui é uma diferença muito grande porque a gente acaba aproveitando esse espaço que seria do depurador para um micro-ondas também. Aqui nós usamos esse revestimento lindíssimo, ó, também temos fitinha de LED, esse hexagonal, super legal. Aqui a pedra também é em quartzo, os mesmos acabamentos, essa aqui é um Silestone, mas também é o mesmo material que a gente tem no Brasil. Uma outra diferença legal de mostrar é com relação à cuba. Aqui eles têm o costume de usar o triturador. Então, normalmente, as cubas vão ser bem grandes, fundas, e a gente não tem aquela questão de duas cubas. Eles têm também, mas a gente não usa tanto. Então, muito normal isso aqui que vocês estão vendo, um fogão maior e essa parte de cima com micro-ondas. Não é muito comum um cooktop, o forninho, tem também, mas eles preferem esses eletrodomésticos aqui. Aqui tem também algumas funcionalidades diferentes, né, e o que eles costumam usar, que eu acho super legal, é esse daqui, ó, que na verdade são gavetas, né, a gente faz bastante nos nossos projetos, mas são gavetas para usar como despensa, que eu acho bem interessante. E aqui também, ó, eles têm esse costume de fazer essas gavetas. Esse é um apartamento que tem um estilo bem clean. A gente colocou esses toques nos puxadores em preto. E o que eu vou mostrar pela sala, ela tem essa mesma combinação. O que é muito comum aqui nos Estados Unidos também. Marceneiro, como a gente faz no Brasil, são muito caros e é uma mão de obra praticamente artesanal. A gente tem também, né, no Brasil e tudo mais, é uma questão cara, mas aqui é muito menos comum. Eles acabam usando muitos móveis soltos, então a gente acaba indicando, quando a gente faz projeto internacional, lojas que tenham móveis que combinem em ordem com a casa. Então a gente não costuma fazer nada muito sob medida, a não ser a parte de cozinha e banheiro. Então vocês vão notar que esse apartamento, ele tem uns móveis prontos, mas a gente faz essa harmonia entre os ambientes e também entre os móveis, né? Nós temos a sala de jantar. E como eu comentei, sempre móveis soltos, móveis prontos, de lojas, né? Então, a gente não tem tanta coisa como no Brasil a gente teria talvez um móvel sob medida, alguma coisa do tipo. Uma outra diferença que eu quero comentar com vocês é com relação à iluminação. Reparem só, muito comum a gente não ter forro de gesso, tá? E eles não têm o costume de uma iluminação distribuída, como a gente faz, vários spots. Aqui a gente sempre tem poucos pontos de luz. Vocês repararam lá na cozinha, ó. A gente tem um ponto de luz, né, central, e aqui a mesma coisa. E eles têm muito costume de usar esse tipo de iluminação, que são essas luminárias de piso.
que acaba tendo uma iluminação um pouco mais aconchegante. Não é uma power iluminação como a gente costuma fazer, super distribuída. Isso é também bem comum. Outro detalhe que vocês vão reparar aqui nessa imagem, tá vendo isso aqui, ó? Isso é um sprinkler. Isso daqui é muito comum também, é obrigatório. Inclusive, a gente tem que fazer a aprovação no bombeiro de cada região. Então, para fazer uma reforma de casa aqui, de apartamento, não é tão simples como no Brasil. Não é o síndico ou o zelador que aprova. Aqui, a gente precisa entrar com a papelada na prefeitura, inclusive com o aval dos bombeiros. E eles vêm verificar todos os meses, durante a obra, como está o andamento. É muito diferente pra gente que faz uma mega obra, que faz todas as reformas muito grandes, né? E como a gente quiser, aqui tem muitas regras. Então, esse, por exemplo, que é um apartamento de 120 metros quadrados, a gente gostaria de ter ampliado um quarto a mais, porque os quartos aqui são bem grandes e não foi aprovado, porque a gente não pode ter, ampliar a quantidade de quartos que foi comprado o apartamento. Ele é comprado como 2 quartos e você vai sempre ter 2 quartos. Uma opção que a gente tem aqui, eles chamam de den, que seria um ambiente como se fosse uma sala de TV fechada, mas também é obrigatório que tenha ponto de sprinkler lá dentro e ar-condicionado. Então não é tão simples aprovar um projeto aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, continuando aqui, a gente sai da área de jantar, temos um espelho aqui de corpo inteiro, porque essa primeira porta é a suíte master, então a gente tem aqui um espelho de corredor para ficar bem harmônico, né, com o restante do apartamento, o tom de madeira. E aí a gente tem a sala, e reparem só, na sala a gente tem móveis soltos, então a gente tem essa estante, as 2 estantes laterais que combinam com o rack, mas são móveis que foram comprados prontos, então a gente não tem nada sob medida, a gente não tem painéis. Claro que poderia ser feito, né? A gente fez um projeto em Londres no final do ano passado e a gente conseguiu fazer marcenaria, mas nesse aqui a gente só tem esses móveis soltos, que ficou super legal porque ele tem o mesmo tom de madeira, um sofá bem grandão e também é bem comum, né? Aqui a sala de estar, ela faz parte do home theater, então é uma salona, né, bem ampla. Vocês vão reparar que a cliente queria tudo bem neutro, então a gente tem vários tons de cinza, né, de tom sobre tom, e ela decidiu só por colocar as almofadas mais coloridas com esse tapete, que ele tem esse tom de mostarda. É super legal também, porque a gente acaba tendo um ambiente mais neutro. Aqui, na área externa, é bem pequenininha a área externa. Isso é uma outra questão bem diferente. Na área externa é proibido ter iluminação de teto ou tomadas, porque aqui é muito comum ter furacão, então não pode ter eletricidade na área externa. Reparem também que aqui na sala a gente usou todos os metalons, né, a parte de serralheria dos móveis em preto, para combinar com o que a gente fez lá na cozinha, até as mesinhas laterais ali no cantinho, tudo tem esse acabamento preto para ter a mesma combinação. E aqui a gente mesclou o dourado com preto, que ficou super elegante, ele faz uma combinação bem interessante, né, o dourado e o preto, e fica mais harmônico. Então aqui a ideia realmente foi ter tudo muito neutro, com os tons de madeira um pouco mais escuros, e essa base, né, do cinza para dar essa neutralizada. Aqui é muito comum os apartamentos e as casas já virem entregues com esse tipo de ar-condicionado, ar-condicionado central. Então ele já tem toda a população, em todos os ambientes já tem o ar-condicionado, inclusive no banheiro. Um ponto negativo disso é que a central, né, o controlador, ele fica em um lugar só da casa, então todos os ambientes terão a mesma temperatura, a gente não consegue selecionar a temperatura por ambiente. Acredito que tem algum método de fazer essa separação, mas a maioria das casas é entregue dessa forma. Então, quando você coloca uma temperatura lá, toda a casa vai ficar na mesma temperatura. Aqui é muito comum a lavanderia ser somente um armário, vejam só. Eles não têm área de lavanderia isolada. A mesma questão do piso que eu comentei lá no começo. A gente tem o mesmo piso aqui dentro e dentro do banheiro também. Então, é bem comum que os armários e as lavanderias
elas fiquem assim, ó, no corredor da casa e seja um espaço reservado somente para lavar roupa e ter os produtos de limpeza ali. Aqui nós temos um banheiro e aqui o segundo quarto. Esse segundo quarto, ele virou um quarto de hóspedes, inclusive até falando um pouco sobre os clientes, eles são clientes que são brasileiros, eles moram no Brasil, eles já são nossos clientes, a gente tinha feito o apartamento deles anteriormente e a gente fez essa reforma aqui desse apartamento para eles, que é um apartamento de temporada, eles vêm de vez em quando, por vezes eles alugam. Então, o quarto de hóspedes só tem 2 camas mesmo, de solteiro, e eu não vou mostrar, vou mostrar o master pra vocês. Como eu comentei, a gente seguiu na paleta, então aqui é a madeira mais escura, fazendo a mesma combinação lá com a área da sala. Nós temos aqui esse móvel super bonito, que tem um mármore na parte de cima pra televisão. Uma coisa bem diferente também é que os ambientes são muito amplos aqui. Então, a gente teve espaço aqui, ó, pra essa escrivaninha, que tem a mesma combinação dos móveis lá da área da sala. Aqui também a gente tem esse banco com essa poltrona de leitura. E reparem só que eu comentei da iluminação, ó, nadinha de pontos no teto. O que ilumina o quarto são esses abajures e esse aqui de piso. Muito comum aqui os banheiros serem bem grandes. Então, olha só, aqui a gente tem uma bancadona, 2 cubas. Aqui também é uma pedra de quartzo. A iluminação, ó, eu quero que vocês reparem, não tem iluminação de teto. A gente tem só esse ponto de iluminação. E aqui, que é o closet, olha só que legal também. O closet, ele é bem comum ser assim, o walk-in closet que eles chamam, né? Que é um armário que você entra. E também, ó, só um ponto de iluminação central. Esse tipo de closet é super comum, eles fazem esses closets naquelas lojas que não é sob medida, né? Você escolhe a quantidade de gavetas. E a gente tem as portas, ó, como uma porta de armário, fechando. Normalmente o closet ou fica isolado dentro do quarto, né, numa portinha, ou junto com o banheiro, como é aqui. Área de box e bacia nesse apartamento é separado, a gente tem uma porta aqui que pode fechar, mas isso também não é super comum. O que eu quero que vocês reparem aqui é com relação ao piso. Vejam que só tem piso frio realmente dentro do box. Normalmente eles têm essa pequena muretinha aqui, ó. A gente tem sempre uma baguete, o deles é mais uma mureta mesmo. E só lá dentro, ó, fora do box não tem revestimento, é sempre pintura, isso é super comum. E a gente também tem saída de ar-condicionado dentro dos banheiros, sprinkler, tudo que eu comentei, ó, aqui e o sprinkler aqui. Então, isso daqui é vamos dizer que é um padrão deles bem comum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu consegui mostrar um pouquinho das diferenças entre a arquitetura do Brasil e dos Estados Unidos. Acho que se eu ficar aqui citando, vão ter muitas outras. Mas acho que o legal é mostrar pra vocês o quanto a nossa arquitetura brasileira é muito detalhada, o quanto a gente pensa, né? Tanto na iluminação, quanto ela faz diferença para um projeto, as cenas. Então a gente realmente tem essa questão de muito cuidado com os projetos. É claro que aqui a gente também consegue, mas tudo isso é muito caro, a mão de obra aqui é muito cara e não é tão comum. Eles acham uma loucura a quantidade de tomadas que a gente usa. A gente fez uma vez um projeto em Chicago que a gente fez toda a modificação, a casa estava em construção ainda, e eles ficaram, assim, horrorizados com as mudanças que a gente queria fazer de iluminação, de tomadas, que não tinha necessidade, né, vamos dizer assim. Que pra eles é tudo muito prático. Vocês viram ali pela lavanderia, pelo estilo deles de limpar a casa, porque a gente não tem o costume de jogar água aqui. E, bom, espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo.